Boa noite, amigos e amigas. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs espalhados aí pelo planeta Terra. Boa noite a Minas Gerais, a Patos de Minas e toda a região. Boa noite a Baixada Cuiabana, Várzea Grande, Cuiabá. Boa noite ao nosso querido estado de Rondônia. Em especial aos nossos irmãos da Casa Verde, Hospital de Cura Espiritual também, assim como o Centro Espírita Unidos para o Bem aqui de Patos de Minas, na qual nós estamos usando a sua página para a gente fazer essas transmissões. Essas transmissões online, uma vez que ainda aqui em Minas, como em vários lugares do Brasil, os trabalhos presenciais estão suspensos devido a essa epidemia ou essa pandemia que está nos assolando. Não só o plano material, mas com certeza o plano espiritual também. Grande abraço ao pessoal de Santa Catarina, nossa querida Denise, lá de Tijucas, cidade litorânea, bem perto de Florianópolis. Aos nossos amigos de João Pessoa, de Goiás, São Paulo, enfim, em todos os lugares que a gente tem amigos e que muitos deles em tempo real e muitos veem depois, quando um tempo melhor para eles verem, porque fica gravado nas nossas páginas no Facebook e depois o nosso irmão Cadu joga pro YouTube. Então eu peço, por favor, alguém que esteja já aí nos vendo e nos ouvindo, para nos dizer nos comentários se a imagem e o som tá legal. Fala aí para nós, por favor, qualquer um de vocês. Nós já tivemos algumas pessoas que curtiram. Se algum de vocês puderem me orientar, porque a gente está fazendo essa transmissão carreira solo, Só. Então é assim, meus irmãos, com o auxílio da espiritualidade amiga, que sob a batuta do nosso mestre querido Jesus, sempre nos acompanha, nos protege, nos ampara, nos aconselha e nos intui. E hoje a gente vai falar um tema, um tema bem presente nos nossos dias e que às vezes ele é muito pouco abordado, em todos os segmentos filosóficos ou religiosos, que é a hipocrisia, esse mal que nos afeta muito e que muito nos atrapalha para a gente transpor dessa vida material para a vida espiritual. A gente quer lembrar mais uma vez aos irmãos, às nossas irmãs, que esse é um estudo universalista, espiritualista, universalista. Então nós não detemos só em algumas filosofias religiosas. A gente tenta conhecer um pouco aí de cada filosofia religiosa, de cada doutrina, para que a gente esteja melhor assistindo os nossos irmãos em todas as áreas, em tudo, em todo tipo de filosofia religiosa. Quer dizer também que a gente não detém a verdade, pelo contrário, isso é uma busca incessante. A gente até acha hipocrisia quando uma pessoa diz que está dizendo a verdade. Só um instante, meus irmãos. Eu estou com um probleminha no meu notebook, tá, gente? Aí alguém
Alguém aí me posiciona, por favor. Então, a gente acha até de um certo hipócrita quando a gente diz que estamos dizendo a verdade ou detemos a verdade. Longe disso. O nosso intuito aqui é fazer uma provocação, estimular as pessoas a cada dia estudarem mais, para que assim cada um possa ter a sua opinião formada, para que ela não seja dependente de ninguém, para que esse ninguém ou alguém esteja dirigindo a sua vida. Nosso intuito é esse. Nosso intuito não é aqui determinar o quanto verdadeiro. A gente quer que, longe da gente dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, nós estamos trabalhando com essas hipóteses. A gente está aqui para trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente estudou e um pouquinho daquilo que a gente compreende que é. Mas que cada um de vocês tenha prudência, né, a fazer as análises daquilo que a gente fala, daquilo que a gente tem falado e daquilo que a gente vai falar hoje. Eu estou com um probleminha no meu notebook. Eu não sei se vocês aí estão vendo legal, tá? A gente vai continuar para a gente ver como é que fica, né? Qualquer coisa vocês mandam um comentário aqui. Pois bem, meus irmãos, eu quero dizer a vocês também que a gente nunca está sozinho, em nenhum momento das nossas vidas. Hoje, por exemplo, eu com certeza estou com alguns mentores espirituais, porque de mim mesmo eu acho que eu não daria conta de estar falando para vocês algumas coisas ou várias coisas. Então a gente pede muito o auxílio à espiritualidade. E antes, fazendo essa preleçãozinha, eu fiz as minhas firmezas. E entre elas, eu fiz um ponto ao caboclo Pena Branca, para que ele esteja nos amparando, nos intuindo nessa noite. E tem uma parte do ponto, oração, de um dos pontos que a gente faz ao nosso querido Pena Branca, onde ele diz o seguinte: tornai-me mais forte para resistir às tentações do mundo, fazei-me mais dócil e mais consciente da gravidade da doutrina que me foi confiada. A hora que eu ouvi isso aqui, meus irmãos, que eu li isso, né, que eu reli, porque a gente sempre faz esse ponto, me deu um aperto no coração. Porque será que a gente está assim realmente? Né? Olha, fazer-me mais dócil, mais consciente da gravidade da doutrina que me foi confiada, ou que nos foi confiada. E a gente remete isso muito aos médios, de uma maneira geral, aos presidentes das instituições, aos palestrantes, aos dirigentes de estudos. Será que nós estamos ainda caminhando junto com a hipocrisia? Não estamos sendo dóceis, não estamos sendo educados, não estamos sendo humildes. E quando a gente faz o Pai Nosso, então aí fica mais complicado, porque lá está dizendo assim, ó, as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. Então isso nos traz, né, um sentimento, um pensamento que nós precisamos refletir muito sobre como é que estamos conduzindo as nossas vidas, ajudando a conduzir os nossos semelhantes, os nossos ajudantes, os nossos patrões, as pessoas que nos procuram para algum tipo de atendimento, seja ele para cura espiritual ou para alguma conversa, alguma escuta fraterna. Então, meus irmãos, faz muito necessário que a gente esteja fazendo essas reflexões. Então, eu me peguei agora, antes da gente começar essa pequena live, nesses pontos, e que talvez sirva de reflexão para vocês também. Como é que estamos conduzindo? Né?
Então, eu peço muito amparo à minha querida Maria Henrique de Urbana, a Meimei Alta de Souza, Doutor Bezerra, Joana de Anjos. Então, e mais alguns que estiver perto de mim, né? Ou que queira aproximar os nossos irmãos guardiões. Quando a gente estuda, ou quando a gente trabalha, ou lida com os Exus, a gente vai perceber que eles são muito diretos nas suas colocações. Às vezes até nos assusta muito, porque nós estamos acostumados ainda com essa informação, né? A gente já tem muita dificuldade de falar não para as pessoas, para não perder um amigo, para não desagradar aquela pessoa. Então hoje a gente vai tentar um pouco exercitar para ver como é que a gente livra dessa hipocrisia, né? Pegando lá, como a gente disse no início, a gente é universalista, mas hoje a gente vai trabalhar muito em cima da doutrina dos espíritos e em cima da Bíblia, principalmente lá em Mateus, capítulo 23. Quem quiser ir estudando aí, é onde Jesus vem nos alertar com os ais, né? Ai de ti, hipócrita, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, na Revista Espírita de 1860, a gente até sempre fala, pede aos nossos irmãos espíritas que estejam estudando muitas revistas espíritas. As revistas espíritas nos traz muita coisa boa que ao longo do tempo a gente foi perdendo. Então, seria muito interessante a gente estar estudando a Revista Espírita. E a Revista Espírita, de outubro de 1860, o Espírito Lamennais, ele ditou o seguinte, com relação à hipocrisia. 1860, na época da codificação. Então ele vem dizer o seguinte, que deveria haver na Terra dois campos bem distintos. Os homens que fazem o bem abertamente e os que fazem o mal também abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no tocante ao mal, pois afeta a virtude. Hipocrisia, deusa poderosa, quantos tiranos criastes? Quantos ídolos fizestes adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando ele está morto, pois pode, em aparência, amar a honra, a virtude, a verdade, a caridade. Diariamente o homem se prostra antes destas virtudes e diariamente falta à sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Diariamente é um tartufo e mente. E mente, não essa mente, mentir, do verbo mentir. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana. O Cristo os chamava sepulcro dos caiados, isto é, a podridão interna, o mármore por fora brilhando ao sol. Homem, na verdade, essa morada da morte. E enquanto o teu coração estiver morto, Jesus não te inspirará. Jesus, esta luz divina, que não clareia o exterior, mas que ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época. E quereis grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis. Em nome da moral, vos embruteceis. Em nome da verdade, mentis. O espírito que ditou isso na época é o Lamennais. Então dá para a gente, desse texto, já dá para a gente tirar muitas que poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo só sobre esse texto. Mas tem mais, né?
Na própria codificação espírita, agora já falando do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o que os espíritos ditaram, né, no item 10, né, no 10º capítulo, no item 10, lê-se: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de vê-lo em nós. Aquilo que Jesus falou: eu consigo ver um cisco no olho do meu irmão e não vejo a trave que está me cegando. Isso é hipocrisia. Então, se a gente for pegar as Escrituras, Jesus está sempre falando nisso, às vezes de uma maneira diferente. A espiritualidade vem sempre nos falar sobre isso. Às vezes a gente não percebe, a gente fica adormecido, não presta atenção naquilo que as Escrituras nos trazem. Eu estou olhando hora e meia aqui, gente, porque minha internet daqui não está muito legal, a do meu notebook, que é como eu acompanho a imagem e os comentários. Continua: para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e se considerar como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Gente, isso é muito sério. Então, quando Jesus diz assim, antes de julgar, ponha-se no lugar da outra pessoa, seria isso. Seria muito bom que nas projeções, que todos nós projetamos, é aquilo que nós chamamos de desdobramento, só que nós, ao dormir, nos projetamos e nem sempre lembramos. Mas seria muito interessante que a gente pudesse ver o que eu fiz hoje durante o dia. Eu fizesse a minha análise agora, ao me recolher. Assim como Santo Agostinho nos pede, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, de cada dia, esteja fazendo as suas reflexões, para ver o que eu posso melhorar no dia seguinte. Então seria muito bom se a gente pudesse estar fazendo esse exercício. Quem eu maltratei, quem eu fui deselegante, porque às vezes basta um olhar para mim. E o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para sair dessas entranhas da hipocrisia, né? E continua ainda, lá nesse mesmo capítulo, no capítulo 10, no item 19, o Espírito de São Luís diz, né, que conforme o mentor deve-se corrigir o mal no próximo, mas com bastante prudência, objetivando ajudar, não acarretar prejuízo a terceiros. Devemos repreender, mas com moderação, de acordo com o mentor. Eu já fui lá para o final desse item. Esse item ele vem tratar o seguinte: é muito usual quando a gente convida uma pessoa para fazer palestra, ele fala assim: não, mas eu não tenho conhecimento, eu estou tão atrasado ainda moralmente, e assim por diante. O que o São Luís está dizendo é o seguinte: que nós também devemos chamar a atenção, repreender os nossos irmãos, mas nós temos que ter prudência, reconhecer que nós também temos nossas falhas, nossos erros. Então aqui no Centro Espírita Unidos para o Bem, nós temos mentores espirituais, e nós temos o presidente da casa, e mais a diretoria, e mais o chefe de marca, e mais pessoas que tomam conta das palestras, dos estudos. Então, nós temos que exercer a disciplina. Lá na Casa Verde, lá em Porto Velho, onde ainda sou um trabalhador com muita honra, lá tem o presidente, lá tem os mentores, tem os dirigentes de estudo, que eles precisam, vez ou outra, chamar a pessoa não cometa tantos deslizes. Mas tem muita gente que diz que não tem essas condições. Por quê? Porque ainda está numa caminhada. Então todos nós estamos. Então a gente chama muita atenção dos pais agora. A gente tem percebido em alguns lares que os pais estão deixando correr muito frouxo. O menino faz o que quer, acorda a hora que quer. Olha, nós somos responsáveis pelos nossos filhos.
Então nós não podemos também, por causa das nossas falhas, ser omissos nessas questões e sermos os mais sinceros possíveis, para que os nossos filhos também não cresçam nessa cultura de hipocrisia. Então eu vejo o pai ainda que bloqueia o celular com senha e pede para o filho não bloquear. Eu conheço pais que fumam e falam para o filho não fumar. Eu conheço os pais que bebem, que são da noitada. Quando eu falo pais, eu estou falando o macho e a fêmea, tá? Não é só o masculino, não. Então, depois, dá uma boa instrução para esses nossos filhos. Não vai. Vocês concordam, meus irmãos? Então seria muito interessante a gente começar a tentar para esses detalhes. Até que ponto eu sou hipócrita? Até que ponto eu estou sendo um camarada fingido? Um camarada não sério? Um camarada falso? Que é o que a gente vai estudar agora. Então a gente fez essa introdução, né, dentro da codificação espírita, mas se a gente for estudar a mediunidade de cura do Ramatiz, ele vem falar demais a respeito disso, da seriedade dos médios de cura, da seriedade que os médios têm que ter de uma maneira geral, de nós palestrantes, o presidente de uma casa, um médium de cura, um médico psicográfico. Então nós temos que ter muita seriedade para a gente conduzir esses trabalhos nossos, porque senão a gente se perde. Então, no dicionário, né, vem dizer que o que é uma hipocrisia? É o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Então, a gente tem visto muito, né, ainda mais no Brasil, que é um estado laico, que é uma diversidade de sub-religiões, né, que nós temos o cristianismo, que é o tronco principal, mas tem lá várias divisões: protestantismo, catolicismo, espiritismo, umbandismo. E até que ponto que eu essas crenças, ou que eu estou num grupo religioso simplesmente para me mascarar a minha vida? Então seria interessante a gente pensar mais ou menos nisso aqui. Será que eu estou sendo verdadeiro dentro daquilo que eu me proponho a fazer? Será que eu não estou agindo com hipocrisia, a oferir vantagens? A gente vê muito isso aí no meio empresarial, em todos os meios que correm dinheiro. As pessoas se maquiar de uma outra personalidade para oferir vantagens em negócios. Então, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Então eu exijo muito dos meus companheiros, mas eu mesmo não tenho essa condição. Eu não me esforço para me andar dentro disso que nós chamamos de padrões éticos que cada sociedade tem. Então, continua, né? A palavra deriva do grego mais antigo e também do latim. E como é que foi, né, moldada essa palavra? Ela era muito usada nos teatros, principalmente na Grécia, onde eles usavam máscara. Eles iam encenar um determinado assunto e a pessoa, ela punha uma máscara, ou seja, ela ia exercer a personalidade de outra pessoa, ela ia ser outra pessoa. Então isso surgiu no Império Romano, em Roma, né? No Império Romano usava muito o teatro também. Então por isso essa palavra ela tem as duas derivações, do grego e do latim. Então um ator, né? Então na verdade nós somos atores e bons atores. Principalmente quando a gente conversa com pessoas que querem se fazer de vítima. Isso é muito normal em hospitais de cura, em terreiros de umbanda, em casas espíritas. Já conversei com. Então o padre vai fazer aquele aconselhamento, mas a pessoa, ela se põe numa posição de vítima de uma maneira tal
seja, nós não fazemos nada de ruim, só o mundo e as outras pessoas que fazem para a gente. Então, quando a gente olha o outro lado, aí a gente equilibra. Pô, mas peraí, essa pessoa não é vítima, ou nós não somos vítimas. Na maioria das vezes, nós somos algozes. Essa que é a grande verdade. Nós somos algozes mesmo, né? E alguns outros linguistas, são pessoas que estudam o comportamento humano, eles vêm nos dizer o seguinte, que alguns deles definem a hipocrisia como a recusa de aplicar a nós mesmos os mesmos valores que nós aplicamos aos outros. E eu me lembrei muito de uma frase atribuída ao Chico Xavier, que a gente não sabe quem intuiu ele ou se é dele mesmo, onde ele diz o seguinte: eu tenho que ser mais rigoroso comigo do que com o meu semelhante, porque quando eu faço isso comigo, eu estou exercendo a minha melhora e estou deixando de ser hipócrita, porque haja vista que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vem nos dizer que nós temos que ser indulgentes, que nós temos que ser mais benevolente com os nossos semelhantes. E lembrando de Chico Xavier, hoje está completando 18 anos do seu desencarne. Ele desencarnou no dia 30 de junho do ano de 2000. E uma curiosidade que talvez poucos saibam é que ele havia comentado para alguns amigos, isso assim já bem perto do desencarne, quando ele caiu de cama, ele já quase não andava mais, e ele dizia sempre que queria morrer, ou queria fazer a sua passagem em uma data em que o povo brasileiro estivesse muito alegre. E foi justamente nesse dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá no Japão, que o Brasil se tornou pentacampeão, 5 vezes campeão do mundo. Então foi uma mistura, né, para nós, de uma certa forma tristes, nós principalmente no meio espírita, espiritualista, reencarnacionista, mas ao mesmo tempo, como nós somos muito ligados ao futebol, a nação estava bem alegre. Então, uma pontuação para a gente ver como essas pessoas que trabalham muita caridade, que se elevam muito, eles têm uma percepção das coisas diferente da gente. Então ele já sabia que estava perto do seu desencarne, ele brigou a vida toda para ser uma boa pessoa, brigou no bom sentido, ele se esforçou, ele teve um merecimento de ter o Emmanuel, né, um grande mentor espiritual que o acompanhou em toda a sua jornada aqui na Terra, sempre aparando, auxiliando, alertando, para que ele não cometesse os mesmos equívocos que a gente vem cometendo, existência após existência. Então, seria muito bom que todos nós adquiríssemos esse merecimento e os nossos mentores estarem aí, nos conduzindo. Pois bem, vem dizer mais ainda, né, que a hipocrisia é um dos maiores males do comportamento social humano, que promove a injustiça, como as guerras, as desigualdades sociais, num quadro de auto-engano, que inclui a noção de que a hipocrisia em si é um comportamento necessário ou benéfico, humano e da sociedade. E não é, meus irmãos, né? A gente vai perceber que isso não é. Quando eu estive preparando esse material, eu ouvi um vídeo do pastor Fábio, do padre Fábio, gente boa, pastor Fábio, o padre Fábio de Mello. E ele vem falar muito isso, né? Que nós nascemos, ele não disse com essas palavras, mas nós do mundo espiritualista, nós nascemos simples e ignorantes para essa existência, bem explicado, para essa existência. E que a sociedade nos molda. E ele ainda estava dizendo que uma coisa boa é conversar com criança. Porque tudo que você conversa com a criança, que você pergunta, ela te responde, porque ela não tem ainda esse condicionamento
enquanto sociedade, se imprimimos uns aos outros. Então, se você pergunta para uma criança se ela gostou daquele chocolate, ela vai falar que não gostou, se ela não gostou. E às vezes isso até assusta os pais, né? Olha, não pode falar isso, porque fulano de tal vai ficar com raiva de ti. Mas ela está exercendo a sinceridade. Então nós, enquanto sociedade, nós somos ainda muito hipócritas. Então nós não dizemos mais aquilo que sentimos para as pessoas, justamente de medo de não ferir. A gente tem muita precaução em dizer a verdade. Até para dizer a verdade, a gente tem que escolher as palavras, tem que escolher o momento, porque não é todas as pessoas que estão dispostas a ouvir verdade. Sempre que a gente começa o nosso trabalho, a gente pede para que os nossos irmãos façam críticas. E a gente entende também que não existe crítica destrutiva e nem construtiva. Existe crítica. Então, eu recebo muita crítica e eu fico feliz com isso. Né? Outro dia mesmo uma pessoa falou para mim, falou, olha, eu estou achando que você está muito feitoso nas suas falas. Falou, peraí, senão já leva. Agradeci ela, vou rever alguns vídeos e ver onde eu posso melhorar. É assim que a gente cresce. Então nós deveríamos partir para esse esforço de estar deixando a hipocrisia de lado. Para que aos poucos a gente possa voltar à nossa origem, que nós perdemos lá na infância. Ao sair da nossa infância para a adolescência, a gente já foi perdendo ela. Então hoje é muito normal as pessoas falar que a mentira necessária, a mentira santa, se um casal de namorado quer um ou outro, há uma tendência da gente mascarar o que a gente realmente é, ou seja, a gente vai mostrar para o outro só aquilo que possa impressionar a outra pessoa, porque eu fico com medo de perder. Assim é na amizade, assim é para conseguir um emprego, assim é quando eu vou me tratar no terreiro de umbanda, no hospital de cura, numa casa espírita, num aconselhamento com o pastor, ou seja, eu tento mascarar uma situação que não vai me levar a nada. Ao passo que Jesus sempre nos diz, né? Para entrar no reino do céu é necessário que nos tornemos crianças novamente. Ou seja, que a gente volte àquele estado de simplicidade, de sinceridade. Senão nós não vamos alcançar esse tão sonhado reino do céu. Que, logicamente, nós somos espiritualistas, reencarnacionistas, a gente entende isso um pouquinho diferente, mas no final das contas é tudo mais ou menos isso mesmo. Ou seja, para mim enxergar do outro lado, no plano espiritual, numa condição melhor, eu tenho que fazer essas melhoras, né? Um outro pensador muito interessante, que chama François Duc de la Roquefoucauld, que é um francês, ele foi mais trágico ainda. Ele diz o seguinte, ele revela de maneira mordaz a essência do comportamento hipócrita. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, todo hipócrita finge emular comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos. E ele continua. O termo hipocrisia é também comumente usado, como alguns vão dizer, abusado, né? Que poderia ser designado de maneira mais específica, como um padrão duplo. Ou seja, quando eu estou comigo, eu sou uma pessoa, mas quando eu estou em sociedade, eu sou outra pessoa. É isso que ele vem dizer, essa dupla personalidade. Então, nós estamos perdendo a nossa autenticidade ao longo do tempo. A gente vai, à medida que vai vivendo, nós vamos deixando aquele ser autêntico que tinha lá no início, no nascimento, quando começou a falar, e às vezes vamos chegar de uma maneira muito ruim. Então, eu alerto a vocês, né, que principalmente alguns hospitais de cura que começaram agora a
dá acesso para os gordiões, para os caboclos, para os boiadeiros. A gente assusta muito, porque eles são muito diretos nas suas falas, principalmente os nossos irmãos Exus. Eles não aliviam, meus irmãos, mas não aliviam mesmo. E isso nos causa, assim, dá um impacto na gente, porque nós estamos acostumados com palavras dóceis, com palavras que massageiam o nosso ego. E o Exu chega para você, ele é muito direto. Mas não é que ele seja uma entidade ruim, não. É porque é a forma que eles têm da gente acordar. Então tem hora que nós precisamos realmente de um sacolejo. Tem hora que precisa, às vezes, de um amigo chegar para a gente e nos alertar, falar: meu amigo, levanta e vamos embora. Porque todos nós estamos na nossa caminhada. Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente levanta, e nós precisamos uns dos outros. Tem hora que às vezes a gente precisa ser mais duro com certas pessoas, e tem hora que as pessoas têm que ser mais duras com a gente. Outro dia, uma pessoa falou para mim: mas quem você pensa que você é? Porque a pessoa vem me pedir um aconselhamento, a gente começa, a gente primeiro escuta, nós não vamos dirigir a vida das pessoas. E chegou num determinado momento que eu falei uma coisa que não gostou. Eu falei: eu sou seguidor de Jesus, e quem me ampara são os Exus. Então eu posso estar cometendo injustiça com você. Se eu estiver cometendo, você me perdoa. Mas eu penso que não estou, porque a pessoa precisava de um choque. A pessoa quer melhorar de vida, quer obter cura, mas não quer mudar. A pessoa não quer fazer sua melhora íntima, sua reforma interior. E o Exu não alivia. Então, como é que uma pessoa vai melhorar vivendo com essa dupla personalidade? Dentro da casa espírita, dentro das igrejas, eu sou um santinho, lá de fora eu sou um carrasco, eu vou para notada, uso droga, bebo, maltrato meus familiares. Então, quer dizer, como é que eu vou obter essa melhora? Então, seria muito interessante nas nossas conversas com os nossos amigos, nossos companheiros, para que a gente esteja dando essa abertura, para que a pessoa nos critique e fale a verdade, porque senão como é que vai haver melhoramento, Então, esse rapaz que tem um nome complicado, François é um nome bonito, mas a assinatura já pegou, Ele vem dizer, um exemplo disso é quando alguém acredita honestamente que deveria ser imposto um conjunto de normas morais para um grupo de indivíduos diferente do de outro grupo. A gente está vendo muito isso na nossa sociedade. Sabe, a gente vê o seguinte, que eu vou usar um exemplo que eu sempre uso: são os nossos catadores de lixo, são os nossos garis. Então, eu que estou no meu apartamento, no conforto do meu apartamento, eu acho que eles têm mesmo que, entre aspas, se lascar para lá, Não, peraí, meus irmãos, eles são nossos irmãos. Então, por que eu estou no conforto, eu não tenho que ajudar o meu irmãozinho que está naquela situação? Então, nós não estamos muito diferentes da época da escravidão, não. Nós somos muito hipócritas. Eu convivo com pessoas de classe média e classe alta que eles acham que pobre não tem que estudar. E o pobre também, por sua vez, acha que nunca vai conseguir cursar uma boa faculdade. Então, quer dizer, acaba que a pessoa fica numa situação de tamanha diminuição que ele não acredita no seu potencial. Então, nós temos que rever essas questões. Nós temos que entender que algumas profissões existem e vão sempre existir para que a grande maioria viva bem. Então, é isso que o nosso amigo vem dizer. Voltando agora um pouquinho para a Bíblia, quando lá no livro de Mateus, no capítulo 23, e Mateus ele caminhou com o mestre, não foi muito tempo, mas ele caminhou com o mestre. Mateus era um coletor de impostos, e o nome dele era Levi. Então, quando ele começou a acompanhar o mestre falou: de hoje em dia nós vamos te chamar de Mateus. E aqui no livro, ele vem e entra
tratar algumas falas, ele vem nos passar algumas falas de Jesus, até porque Jesus não deixou nada escrito, né? Se deixou, nós não temos conhecimento. O que a gente sabe é aquilo que foi contado, né? O que ele falou. E Jesus, logo no capítulo 12, ele já diz o seguinte, ó: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, Jesus faz um trocadilho. Então, quando eu sou muito hipócrita e que eu me exalto muito, a minha queda está pertinho. E Jesus não era essa pessoa boazinha também que a gente pensa assim, essa santidade de pessoa, ele era muito duro. A gente, porque tem uma imagem angelical, né, mostra nos filmes, né, ele sempre é muito calado, sofrendo. Não, Jesus era muito ativo. A gente é porque vê de uma maneira que não deveria ser visto. Basta ler esse capítulo, em que Jesus vem falar dos ais. Ele fala 7 ais. Ele já começa assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e isso com pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais vigorosamente. Então Jesus está sendo maldoso? Não, ele está exercendo a lei de causa e efeito. Só isso, mais nada. Aí ele vem dizer sempre aos escribas e fariseus. E tem muita gente que acha que se aplica só a eles. Não, se aplica a todo mundo, a todos nós, né? E ele vem falando tanto de ais, né? No capítulo, no versículo 16, ele fala assim: ai de vós, condutores cegos, por que dizer, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo outro do templo é devedor. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas falas, com as nossas promessas, com os nossos pactos, né? Com o compromisso que a gente faz com a espiritualidade. No meio espírita e no meio umbandista e nos hospitais de cura, é muito normal os médicos quererem receber só benfeitores. Isso é compromisso, meus irmãos. A partir do momento que eu permito que uma entidade mais evoluída e que está no plano astral use esse corpo para que a gente faça cura, para que a gente faça qualquer coisa, para a gente faça uma palestra como essa que a gente está fazendo, eu estou adquirindo um compromisso com esse espírito. É isso que Jesus está nos alertando. Então aí o que acontece? Chega num determinado ponto, eu falo: olha, eu não quero mais. Mas e o compromisso de fazer o bem com esse espírito? Como é que vai ser? Depois, mais para frente, Jesus fala assim: ai de vós, Deus, hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do entro e do caminho, e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Então, veja bem, é muito interessante essa caridade material. Hoje eu ainda conversei com algumas pessoas, inclusive com o Flávio, lá da Casa Verde. A hora que eu liguei para ele lá à tarde, ele estava lá dentro da Casa Verde, distribuindo umas cestas. É muito importante a caridade material, meus irmãos. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente precisando de remédio, né? Mas o que é misericórdia? Como é que eu vou exercer essa misericórdia? Adianta às vezes, ou adianta muito pouco, eu pagar o dízimo na igreja, como muitos irmãos ainda faz? Adiantaria muito eu mandar dinheiro para as instituições para que elas suplissem essa necessidade material? Mas que eu estivesse fazendo aquilo sem amor, sem aquele sentimento de caridade, sem misericórdia realmente. Então é isso que Jesus vem nos dizer. Mais para frente ele vai falar do ai, quer dizer, nós não vamos enumerar todos não, tá, meus irmãos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro dos caiados, que é aquela mensagem que nós lemos lá da Revista Espírita de 1860, outubro de 1860, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos,
de mortos e de toda imundície. Então, às vezes, eu me porto dentro da sociedade de uma maneira tão límpida, tão humilde, tão cristã, mas o meu interior, eu estou destilando pensamentos negativos, eu estou desejando a morte dos meus irmãos, eu estou desejando que os meus irmãos pereçam. Então, o que adiantaria isso? Então, Jesus faz uma comparação muito dura. Quando a gente lê o texto friamente, analisando palavra por palavra, olha o que ele fala: porque sois semelhantes a ser. Então vamos, meus irmãos, ainda mais nessa época que está tendo essa epidemia, essa pandemia a nível mundial, a gente ouve tantos comentários, tantas pessoas falando cada coisa que a gente fala, não é possível que nós estamos na categoria de seres humanos, né? Então, e assim ele chega ao ponto que no versículo 33, olha o tanto que Jesus foi contundente: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele pegou pesado aqui, não pegou, meus irmãos? Então, logicamente que nós não temos essa visão assim do inferno, como está lá na Divina Comédia do Dante Alighieri, que foi de onde a igreja comprou muito essa ideia de céu e inferno. Ou seja, até nisso a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos que ampliar o nosso campo de compreensão e, consequentemente, nosso campo de consciência. Então, será que Deus, esse Deus que a gente imagina, seria tão perverso que ia condenar eternamente uma pessoa para o inferno? Acho que não, né? Então, até nisso nós temos que tomar cuidado, porque a gente ainda aponta muito o dedo, a gente ainda julga muito. Fala: você vai morrer, como dizia aquela novela, no mármore do inferno. Não vai, meus irmãos, porque nós estamos em evolução. Nosso espírito é antigo, nós já melhoramos alguma coisa, mas precisamos melhorar muito. Então, muito cuidado com essas afirmativas. Já vi no meio espírita, a pessoa fala: desse jeito aí você vai parar no umbral. Falo, nós não sabemos como é que vai ser a vida dela daqui para frente. E Jesus também não pega muito leve, ou não pega leve de jeito nenhum, quando ele intui o escritor do livro de Apocalipse. Então, lá no capítulo 3, quando ele intui aquele apóstolo que estava na ilha de Patmos, aí escreveu o Apocalipse, ele manda uma carta para 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele escreve para Esmirna, ele escreve para Sardes, mas quando ele escreve para Laodiceia, aí ele pega pesado realmente. Ele diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frios e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha as palavras que Jesus diz. Ele está fazendo uma analogia a essas pessoas que é morna, fica ali, a vida passa e ele está ali. Ou seja, a pessoa não é quente nem frio, é uma pessoa extremamente parada, né? Água de represa, como diz aqui em Minas Gerais. Como é que essa pessoa vai evoluir? E às vezes, essas pessoas, ou nós somos assim, nós pecamos muito pela omissão. Então nós estamos vendo as coisas passar na nossa frente, mas por causa da nossa zona de conforto, por causa da nossa hipocrisia, eu não me arrisco. Então eu fico ali, stand-by. E a vida passa, e aí? O que eu fiz da minha vida? Então talvez seria melhor
né, entre aspas, a gente pecar pela ação e não pela omissão. Isso que Jesus vem dizer. Então, entre outras palavras, Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: deixem de ser hipócritas. Né? Mas quem quiser ler, o nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente ler. Então, meus irmãos, a nossa live está chegando ao final. A gente espera que algumas coisas boas saíram da minha boca pela intuição dos bons espíritos e que essas coisas possam, de uma maneira, fazer com que a gente faça as nossas reflexões. Mais uma vez, nós estamos aqui não para ditar a verdade, não para ditar o ponto verdadeiro. Simplesmente, a gente está aqui como colaborador da obra. Que obra? A obra de Jesus. Nós somos universalistas, mas não é por isso que a gente não acha virtude nas religiões. Eu me sinto tão bem nas variadas denominações religiosas que eu vou, sempre aprendo alguma coisa, ou aprendemos muitas coisas. Então a hipocrisia é isso, é essa chaga da humanidade que ela precisa urgentemente ser extirpada, ser banida dos nossos comportamentos. Então a gente pede muita prudência nas nossas análises, nas vossas análises de tudo isso que foi falado. Vamos estudar a codificação espírita, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar o Alcorão, vamos estudar o budismo. Tem tanta coisa boa dentro do budismo. Ontem ainda nossa querida irmã Jéssica fez uma preleção nesse mesmo horário da casa dela, porque na última terça-feira ela participou aqui comigo e ela falou: quem sou eu? Olha que pergunta interessante, né, meus irmãos? Quem somos nós? O que eu tenho feito? Como é que está a minha vida? Então, com isso, com essas palavras, a gente põe fim a essa live, a essa transmissão, pedindo ao nosso Mestre querido Jesus que, através da sua batuta, da sua coordenação, da sua espiritualidade amiga, possa estar nos amparando no plano físico, no plano material e também no plano espiritual. Há muitos irmãos nossos desencarnados, não só pelo Covid-19, a gente sabe que tem muitos irmãozinhos nossos cometendo suicídio, acidente de automóvel, em algumas regiões tem muita gente morrendo de dengue, e os óbitos, né, que não parou. Então, assim, é um período que nós precisamos muito do amparo da espiritualidade. Hoje eu fiquei feliz que algum dos grupos que eu participo, as pessoas falando que essas lives têm sido muito bom para as reflexões. Inclusive, num determinado grupo, a gente não vai citar, uma pessoa, ela deu uma declaração que me comoveu. Ela disse que estava com pensamentos suicidas e que depois que ela começou a ouvir lives variadas, né, não só do meio espiritualista, muito pastor que tem feito muitas transmissões, o próprio padre Fábio de Mello tem tido umas palavras muito bonitas, consoladoras, e eu fiquei muito feliz quando ela disse que por causa desse tipo de procedimento que está tendo agora, que é essas transmissões, e que elas têm um alcance, né? Não importa quem esteja junto comigo encarnado. Hoje, por exemplo, eu estou só. Então, o que importa é que as nossas falas, através da intuição da espiritualidade, têm chegado nos lares. E isso, de alguma maneira, tem ajudado alguns irmãos nossos. E me ajuda muito também. Eu ouço muita palestra. Eu tenho tido assim, uma experiência positiva, muito embora por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, a gente está recolhido nos nossos lares, mas não deixa de ser uma experiência. E com isso a gente tem visto muito material de outras filosofias e acaba que isso agrega muito o nosso conhecimento para que a gente faça uma passagem para o plano espiritual um pouquinho melhor. Meus irmãos, vocês fiquem na paz do Criador,
que o cosmos possa estar conspirando ao nosso favor e que nós nunca desistimos, nunca desistiremos, sempre com fé e esperança. Assim como Paulo diz no final do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios: fé e esperança, e dentro do possível, praticar a caridade, a mais pura caridade. Fiquem na paz, que assim seja, graças a Deus.